Quando a gente pensa em construção, geralmente vem à mente cimento, tijolo, coisas bem tradicionais, certo? Mas a verdade é que por trás dos andames está rolando uma transformação silenciosa e muito poderosa. Hoje, a gente vai mergulhar nos materiais revolucionários que estão deixando nossos prédios mais inteligentes, eficientes e, pasmem, até vivos. Imagina só um prédio que não só aguenta o tranco do tempo, mas que se cura sozinho, que se regenera. Parece coisa de filme de ficção científica, eu sei, mas não é. É a realidade que já está sendo construída hoje. E por que essa mudança toda é tão crucial? É simples. O jeito antigo de construir consome uma quantidade absurda de energia e de recursos naturais. O custo para o planeta é altíssimo. Então, inovar deixou de ser uma opção, sabe? Virou uma necessidade para a gente pensar num futuro mais sustentável. O que estamos vendo, sem exagero, é uma verdadeira revolução. Bora entender como essa transição está acontecendo, saindo daqueles métodos super pesados e caros para abordagens muito mais leves e inteligentes. A mudança é visual, é nítida. De um lado, concreto, pesado, consome muito recurso. Do outro, essas estruturas de aço bem mais leves, que são a cara da construção moderna, eficiente, ágil. A diferença é assim da água para o vinho. Ok, agora vamos focar numa das áreas mais incríveis dessa revolução. Materiais que foram projetados especificamente para reduzir e muito o consumo de energia dos prédios. Conheçam a hidrocerâmica. A melhor forma de entender é pensar na nossa própria pele. É isso mesmo. Ela age como a pele de um prédio. Quando está calor, ela literalmente soa para resfriar o ambiente lá dentro. É uma solução que nem depende de alta tecnologia, mas o impacto é gigante. E o resultado disso na prática é impressionante. Esse material consegue baixar a temperatura dentro de um prédio em até 5 graus Celsius. Pensa só que são 5 graus a menos num dia de verão. É depender muito, mas muito menos de ar-condicionado. E o mais legal é como funciona. É de uma simplicidade genial. Basicamente, tem um hidrogel ali que absorve muita água. Aí quando o dia esquenta, essa água evapora. Um processo super natural. E é essa evaporação que faz todo o trabalho de resfriar o lugar. É a natureza dando uma mãozinha para a arquitetura. Agora se prepara para outra inovação que também parece ter saído de um filme. É madeira, só que transparente. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Madeira transparente. E o mais doido, não se deixe enganar pela aparência não. Ela é mais resistente que o vidro tradicional. E os benefícios? Bom, primeiro, é um recurso renovável e biodegradável. Além disso, ela isola melhor o calor e o som do que o vidro. E tem mais, o potencial dela para ser usada em painéis solares transparentes e janelas inteligentes é algo que pode de verdade virar o jogo da energia solar nas cidades. Beleza, já falamos de economia de energia. Agora, vamos mudar um pouco o foco e entrar no mundo que é fascinante, o dos materiais que se curam sozinhos. É algo que desafia a nossa própria ideia de desgaste das coisas. Esse é o bioconcreto. Para entender é fácil, é só pensar nele como um sistema imunológico, só que para estruturas de concreto. Se aparecer uma rachadura, ele mesmo começa um processo de cura para se consertar. E isso, claro, aumenta absurdamente a vida útil de uma construção. E como essa mágica acontece? É pura biotecnologia. Olha que incrível. Eles misturam umas bactérias especiais no concreto junto com a comidinha delas. Quando surge uma rachadura e entra ar e água, as bactérias acordam, se alimentam e o resultado disso é a produção de calcário. E é esse calcário que fecha a fissura. É simplesmente genial. E o mais impressionante é a durabilidade disso tudo. Essas bactérias conseguem ficar ali quietinhas, adormecidas, por até 200 anos. 200 anos, prontas para agir. Imagina o que isso significa. Menos reparos, estruturas muito mais seguras e uma economia de dinheiro gigantesca com manutenção. Mas inovar não é só sobre eficiência e durabilidade. É também sobre trabalhar junto com a natureza, usando fontes sustentáveis e até ajudando a combater a poluição. E falando nisso, esses aqui não são tijolos comuns, não. Eles funcionam como um filtro gigante. Dá para pensar neles como o pulmão do prédio, purificando o ar que passa por eles antes mesmo de entrar no ambiente. O design do tijolo é todo pensado para criar uma espécie de redemoinho que separa as partículas de poluição do ar. Essas partículas ficam presas num compartimento que depois pode ser esvaziado. É basicamente como ter um aspirador de pós gigante e silencioso funcionando o tempo todo na parede do prédio. Agora, e se a gente pegasse um dos maiores problemas de poluição do mundo e transformasse numa solução de construção?
Pois é, essa é a ideia por trás desta frase, um tijolo feito da forma mais comum de lixo do mundo. A ideia aqui é bem direta, incorporar bitucas de cigarro na fabricação dos tijolos. E o resultado? Surpreendente. O tijolo fica mais leve, com um isolamento térmico melhor, precisa de menos energia para ser produzido e, o mais importante, dá um destino útil para um resíduo tóxico que polui o planeta. Uma baita sacada. Muito bem, a gente já viu muita coisa incrível até aqui, mas agora vamos olhar lá na frente. Vamos falar de um material que promete redefinir não só os componentes, mas a própria essência das estruturas que a gente constrói. Esse é o grafeno. Tenta imaginar uma folha com a espessura de um único átomo. Um átomo, mas com uma força que desafia a imaginação. A gente está falando aqui da fronteira da ciência de materiais e da engenharia. Só para ter uma ideia da dimensão disso, o grafeno é 200 vezes mais forte que o aço. 200 vezes! E ao mesmo tempo é ultra leve. Fora que ele conduz eletricidade e calor de um jeito espetacular, o que abre um universo de possibilidades que vão muito além de ser só forte. E o que dá para fazer com ele? A lista de aplicações já em estudo é enorme. Dá para adicionar no concreto para dar uma força sem precedentes, construir pontes e edifícios super leves. Ele também pode ser usado como um revestimento anticorrosivo super fino ou como um isolante de alta performance. O grafeno não é apenas um material, é uma plataforma para o futuro da engenharia. E a gente termina com essa reflexão. Pensa bem, se hoje já temos materiais que se curam, que respiram, que se resfriam sozinhos, imitando funções da própria vida, o que será que eles farão amanhã? Os limites para o que a construção poderá alcançar são definidos apenas pela nossa imaginação. O futuro está sendo construído, átomo por átomo,